Agradeça ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante toda geração me chamarão bem-aventurança. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor se estende de geração em geração, aqueles que o escutam. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Sacia de bem os famintos e despede os ricos como fazia. Acolheu Israel, seu servo, fiel a seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era em princípio, agora e sempre. Salve, Rainha, Pai de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salva. A vós brandamos, herdados filhos de Eva. Senhor de nós, e depois deste saímos juntos. Bendito é o fruto do vosso, ó clemente, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai que sejamos. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado. Podemos sentar, meus irmãos. Já iniciemos o nosso retiro com a pregação da nossa irmã, com essa intensidade, com essa força do Espírito Santo. Só rapidamente, vocês, a maioria já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Padre Godwin Nemekuchego, nome bonito, né? Apesar de ser difícil. Eu sou nigeriano por nascimento, mas já no Brasil mais de 23 anos. Então, bastante tempo. Eu já estive aqui em algumas ocasiões, se não me engano. A última vez que venho foi em 2017. E aí, depois dessa vez, minha saúde deu uma viravolta, que já sempre dava viravolta, né? Mas eles me decretaram uma falência renal, que o decreto continua nas mãos do médico, mas Deus está fazendo o seu decreto diferente, né? Aí eu falei para o Padre Nélio, meu irmão, não dá mais, eu não posso sair mais do Brasil, porque qualquer hora pode vir a acontecer alguma coisa. E nesse procedimento acabamos organizando a minha irmã, que vem com minha mãe da Nigéria para o Brasil, para poder estar comigo, preparando já um transplante. Seria a terceira vez, que ainda também não aconteceu. E minha mãe veio no Brasil para ajudar, se minha irmã doasse o rim para mim. Eu falei para meu povo, é complicado ser minha irmã, ser meu familiar, porque já arranquei rim do meu irmão, agora da minha irmã tá na fila, né? Então é melhor me deserdar logo, né? Mas aí minha mãe pega dengue no Brasil e morre no Brasil. Foi um ano muito difícil. Então, nem resolveu nenhuma coisa, nem outra coisa. E acaba me procedendo, abrindo esse caminho. Muito triste, foi muito triste, porque é uma negona muito forte. Ninguém podia imaginar que pela situação, que a gente achava que era coisa simples, mas infelizmente, como o dengue se trata com soro, né? Nós cuidaram com pulmão, enxacaram o pulmão dela com soro. E infelizmente chegou a morrer, não mais com dengue, porque dengue foi curada, mas morreu com insuficiência respiratória. Enterramos no Brasil, contrariando a minha cultura e todo o meu povo. Então a briga continua. Até falei para o Leonel, não sei quando eu vou para a Nigéria. Se eu vou, eu tenho que me pintar, ou ir de máscara para ninguém reconhecer quem sou eu.
Porque quando morreu, eu queria que eu levasse o corpo da minha mãe para que esteja enterrado junto com meu pai, como a cultura deles manda. Mas não tinha nem estrutura emocional, nem econômico. É quase 20 mil dólares para trasladar o corpo. Eles queriam que eu levasse. Eu falei, mandou dinheiro. E ninguém mandou dinheiro, né? Então, fica mais difícil. Então, e de repente, eu estou aqui de novo. Aquilo que a gente imaginava que não viria a acontecer tão cedo, acaba acontecendo. Então, agradeço a vocês pelas suas orações, o convite do nosso irmão Padre Leonel pelo convite, e também a Deus que proporciona esse momento. E aí Deus mostra que Ele é Deus. Os homens fazem, os médicos decretam, mas o Altíssimo ri sobre eles, porque Ele diz que aquilo que Ele determina é o que acontece. Eu falo isso só para testemunhar um pouquinho com vocês antes de entrar na minha reflexão hoje, que vai falar sobre Nossa Senhora Imaculada e a virgindade de Maria. Para dizer, eu sei que cada um de nós podemos ter as nossas dificuldades, principalmente quando a irmã partilhava na sua palestra, ela falava sobre a autoridade que nós temos quando nós superamos a realidade. E essa realidade nos brota através da fé, a fé que nos é dada dentro da igreja. E é verdade, é verdade. Quando você descubra que você tem alguma enfermidade, digamos, grave, o seu coração dispara. Aí o inimigo começa a botar para ti todas as realidades que vai acontecer, até a sua morte. Mas quando você começa a permitir uma outra luz de Deus entrar em ti, você vê que todo aquele decreto da morte, do fim, ocorrerá só se for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, meu irmão, relaxa. Como que relaxa? Relaxa, eu estou falando a verdade, relaxa. Faz aquilo que te pertence e confia no Senhor. Ele cuida do restante. Entende? Então, eu sou transplantado, já vai parar. Quando nos conhecemos no seminário, eu já era transplantado. Eu saí do mosteiro da Santa Cruz, onde eu era monge, porque achavam que eu ia morrer logo. Os que achavam que eu ia morrer, já morreram. E eu estou aqui. O médico que disse que meu rim já deu o que pode dar, não tem mais esperança, também já morreu. Então quem vai falar alguma coisa é Deus, só Ele que fala. Entende? Então precisamos ser homens e mulheres da fé, como nós ouvimos na nossa primeira reflexão. Pertencemos à igreja, e nessa igreja nós temos a nossa mãe, tudo é teu, Maria. E quando nós nos deixamos sermos abraçados por ela, o seu manto nos cubra, nos aquece, mesmo no meio de frio, nos fortalece, mesmo no meio de medo, e acima de tudo, mesmo no cansaço, nos dá a graça de dar um passo à frente. Então, nenhuma palha na nossa vida cairá sem o consentimento de Deus. Não é porque somos mais santos do que os outros, mas porque nós reconhecemos quem somos, e reconhecendo quem somos, mesmo na nossa miséria, tomamos a posse. Não sei se tem sentido o que eu queria dizer. Porque muitas vezes na nossa experiência de vida, o próprio inimigo nos acusa para que nós não tomamos a posse daquilo que nós somos. E eu dizia para os jovens ontem no nosso encontro: sou desse chão onde o rei é peão, como lanço na mão, o rei do gado. Há uma marca
que é selado na minha alma e na sua alma. E essa marca diz: somos filhos e filhas de Deus. E seja o que vier a nos acontecer, é preciso voltar a dizer a voz negativa, a voz que não concorda: sabe quem eu sou? Filho de Deus. E assim, filho de Maria. E ela cuida de nós. Nós vamos refletir agora, queridos irmãos e irmãs, sobre Maria Imaculada. O Padre Leonel preparou o retiro todo, né? Por isso vocês vão ver que eu vou alternando com a irmã. Deu esse retiro na perspectiva do tema Maria na história da salvação. E lema Nossa Senhora e a Igreja. E a irmã já iniciou essa reflexão sobre esse símbolo de Nossa Senhora e a Igreja, e ela tentou nos incorporar, cada um de nós pertencendo a essa Igreja, e uma vez pertencendo a essa Igreja, nós temos uma mãe única, mãe de todos os nós, porque nós todos pertencemos à Igreja. E essa mãe nós queremos então dar um olhar sobre ela como Imaculada e Virgem. E obviamente nós nos levaremos ao evangelista São Lucas, no seu capítulo 2. Capítulo 1. A partir do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, e a nome de Maria, e o nome da virgem era Maria. E quando o anjo entrou, lhe diz: saúda, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito és entre as mulheres. E quando Maria ouviu a saudação do anjo, perturbou-se o seu coração. E o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará o seu trono do seu pai Davi, e ele será rei na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E Maria pergunta ao anjo: como que isso acontecerá, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois o filho que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Olha, a sua prima Isabel já concebeu, já está no 6º mês, pois para Deus nada é impossível. E Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Quando nós dizemos que Maria é imaculada, queremos remeter para dizer que ela é sem pecado, né? Sabemos que nós todos temos herança no pecado original, onde nós somos imergidos, e assim somos atingidos por esse, como eu vou dizer, por essa marca. E Maria é justamente aquele que vem para estar fora dessa realidade humana, mesmo sendo humano. Primeira pergunta nós faremos é: por que
que ela teria esse privilégio? Por que nós podemos falar de imaculada? Obviamente, futuramente, isso será declarado dogma de fé. Imaculada Concepção, onde vem o Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Então nós precisamos então, primeiro, nos traços da realidade da criação. Na realidade da criação nós encontramos Deus que criou tudo. E Deus diz que tudo é? Não ouvi. Deus disse que tudo é? E que você é bom. Deus diz tudo era bom, tudo é bom, porque a sua criação é a manifestação daquilo que Ele é. Faça-se. E nessa realidade de faça-se, como aquele que do seu sopro dar existência, dele que brota, e se brota dele que é bom, toda a sua obra também é boa. Essa realidade da criação tão boa vai perder toda a sua bondade a partir da desobediência, a partir da queda. Percebemos que hoje a nossa irmã nos conduziu na graça da obediência. Fazei tudo que ele vos disser. E naquele livro de evangelista São João, obediência realizava os prodígios e realizava os milagres. Então não nos cabe ficar naquele pergunta maçã ou não maçã. Mas a grande importância é, houve um ato de desobediência. Tudo isso vos é dado, menos este. E justamente esse menos este, o homem, quando eu falo homem, eu falo dos nossos primeiros pais, entra num caminho de desobediência, e a partir do caminho de desobediência rompem a graça divina com Deus. Essa graça que é gratuita, agora tornará uma graça meritória. Essa graça que Deus os dava, e eles agora precisavam abraçar essa graça na obediência. Mas a desobediência fez com que eles então perdessem a graça. Eles agora, se quiserem essa graça, há de ir por um caminho trilhado por eles, na obediência do querer. E diante disso, Deus quis resgatar a humanidade caída. Deus quis recriar o homem, se for no contexto de Santo Agostinho. E ele, nesse processo, o Filho há de conceber. O Verbo, por qual tudo foi criado. Em princípio, a cada evangelista de São João, capítulo 1. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra agora, pelo qual tudo foi criado, vai ser concebido, porque Deus quer estar no nosso meio, para estar tão perto de nós, se tornando igual a nós em tudo. Carta aos Filipenses, menos no pecado, porque pecado não faz parte da criação originária do homem. O pecado faz parte da realidade da desobediência do homem. Por isso que o Verbo se fez carne. E justamente o que acabamos de ouvir no evangelista São Lucas, capítulo 1, é justamente essa anunciação, que em seguida virá a encarnação. E a anunciação é anjo Gabriel que se dirige a uma virgem. Lembrando que Isaías diz: o próprio Deus vos dará um sinal.
Que sinal é esse? Que uma virgem conceberá. Não tem como nós separarmos as duas coisas. Portanto, na nossa reflexão, a maioria das vezes nós vamos trazer a reflexão tanto na dimensão imaculada quanto na dimensão da virgindade, a não ser quando nós queremos então abordar o dogma da imaculada e o dogma da virgindade de Maria, que são dogmas diferentes. E o modo com que esse Deus quer estar conosco seria indo ao encontro do homem, ou melhor dizer, da mulher, Arca da Aliança, que a nossa irmã mencionava, a filha de Sião, mas agora escolhida por Deus, para que ela se torne o seio onde essa Arca da Aliança habitará. O seio que se tornará imaculada. Lembra que a palavra que se tornará homem virá para resgatar o homem do seu pecado. Portanto, essa palavra não poderia ter mancha do pecado original, senão será também contaminada. Por isso que Maria é preservada. Então, aquela criança da menina, coitadinha, ele está falando para o Padre Onésio, se fizesse isso no Brasil, vai dar um catástrofe. Mas vale a pena, né? Eu acho que depois dessa ela vai pensar 20 vezes se vai ter filho ou não. A mulher chora. Acho que ela deve dormir, né? Mas aquela palavra que virá e se tornará homem no nosso meio tem uma finalidade de resgatar-nos do pecado, e ela não poderia estar num lugar habitado por pecado. Por isso Nossa Senhora foi preservada daquele pecado que nós poderemos chamar pecado original, que toda a humanidade já estava cometida através da desobediência dos nossos pais. E essa mulher escolhida, porque Deus que tudo pode, de nada criou tudo, é o único capaz de fazer a sua mãe. Se eu pudesse fazer minha mãe, eu faria ela a mulher mais bela. E Deus pode sim. E fez a sua mãe, e faz a ela a mulher mais bela, a imaculada, sem mancha, porque é nessa mulher que o próprio Deus habitará, para ir em encontro da humanidade caída, para lhe resgatar. Algumas vezes, irmã, a gente contemplava o rosto de Nossa Senhora, como a senhora falou hoje. A gente vê uma coisa tão linda, mas deve ser muito, 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 muito mais linda. Quem tem amor com Nossa Senhora, quando começa a olhar o rosto, começa a perceber que a água resplandece muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Não haverá nenhum título que nós daremos a Nossa Senhora que esgotaria aquilo que ela é. Porque o maior título que ela recebe é este que foi dito por Deus através do anjo Gabriel: Ave cheia de graça, plenitude de graça, plena. E muitas vezes nós católicos nós não enxergamos isso. A gente fica com vergonha de manifestar o nosso amor para com Nossa Senhora. Um coitadinho, um crente aí, falou uma coisa e você treme na base. Porque nós não reconhecemos quem ela é.
As palavras que se encontram em Lucas, um anjo foi enviado por Deus, são a mesma palavra de Deus que o anjo pronuncia em cima de Nossa Senhora. Ave é um cumprimento, ave é reconhecimento, ave é a saudação mais plena. E o nosso Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, dizia que Deus a elevou e lhe concedeu um mérito. E esse mérito dela ser mãe do Verbo. Porque Maria pergunta, como que isso acontecerá se eu não conheço homem algum? A palavra diz, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois o filho que nascerá de ti será Santo Filho de Deus. E Maria assim se torna numa realidade com a Trindade imaginável. Filha de Deus Pai, porque criado por Deus. Mãe de Deus Filho, porque deu a luz a Jesus. E vocês vão se espantar do terceiro. Esposa do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Sabe como Santo Agostinho dava referência disso? Ele diz, é como se nós saímos no sol e você vai ver a sua sombra. Ele está acima de algo, mas não consome algo. A sombra do Altíssimo a cubra, sem destruir nada daquilo que ela é, seja a sua vontade, seja o seu querer, mas o seu sim. Fiat. Que eu fiquei arrepiado com a reflexão da nossa irmã sobre esse Fiat. O seu sim se incorpora e naquele momento o Verbo fez carne. O Verbo se fez carne. Deus Todo-Poderoso, esperando a resposta de Maria. Santo Inácio de Loyola dizia, o céu parou, o inferno parou, toda extremidade parou, porque esperava o que ela diria. Porque aquele momento que Maria diz, seja feito a mim segundo a tua vontade, a humanidade foi resgatada. Porque ela concebeu no seu seio o Filho de Deus. Não há mais destruição. As portas que se fecharam se abriram. E o inferno começou a tremer. Porém, inimigo entre tu e a mulher, entre tua descendência e a tua descendência, porque ela pisará sobre a sua cabeça. Há de pisar sobre a sua cabeça. O diabo tremeu. Todo inferno tremeu diante de sim de Nossa Senhora. Meus irmãos, por isso que ela é imaculada. Ela é imaculada porque em todo jeito Deus a preservou imune de mancha. E a partir daí Deus faz uma recriação de Santo Agostinho. Deus resgata a partir de desobediência que nossos primeiros pais sofreram. A obediência de Maria abre uma nova esperança, um novo eixo. E dessa mulher, do seu seio, virá aquele que será o nosso Salvador, que também vencerá na cruz toda a artimanha do inimigo. O
O que mais que nós podemos refletir sobre essa Maria, a pessoa de Maria? Quando o anjo chega e diz, cheia de graça, o anjo quer dizer, é cumulado de graça. O nosso Papa João Paulo II, um grande santo do nosso tempo, numa audiência que ele teve no 8/5 de 1996, diz claramente: o dom de Deus a Maria expressa a imagem da graça perfeita e duradoura que implica plenitude. Alguns vão dizer, mas essa cheia de graça, qual o nível de cheia de graça? Qual o nível? Qual a categoria? Qual o parâmetro? O Papa João Paulo II diz que é plena. 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 Dessa plenitude não faltará nada. Dessa plenitude estaria englobado toda a realidade de manifestação de Deus naquilo que Deus é para a humanidade. O Papa quer dizer que no grau ao qual Deus elevou a Nossa Senhora, esse mesmo grau, o Cristo Jesus se tornaria a referência, é igual a nós em tudo, menos no pecado. Maria, podemos dizer, é igual a nós em tudo, menos no pecado. Sabe por quê? Porque o pecado nosso nasce de desobediência. Mesmo que nós herdemos dos nossos primeiros pais, mas cada vez mais também nós nos desobedecemos, nós repetimos o que eles repetiram. E Maria, cada vez mais, ela corresponde à vontade de Deus, ela se remete à vontade de Deus até nos criado. Por isso que algumas vezes nós nos perguntamos, mas Maria poderia responder outra coisa que não seja o seu fiat? Sim. Sim. Jesus poderia fazer a vontade que não seja a vontade do Pai? Sim. Na cruz, o que nós percebemos? Pai, afasta de mim este cálice. Há uma vontade humana estreitamente manifestada, mas seja feita não a minha vontade de afastar essa cruz, mas a tua vontade. Quando nós falamos de Imaculada, Maria Imaculada, não é algo automático, não é algo programada. Ela poderia, na manifestação da sua vontade, fazer diferente. Mas o amor que ela tem por Deus plenamente a conduz à vontade do Pai. Se ela não poderia ser um modelo para nós. Porque muitas vezes eu fico pensando, mas ela tem uma graça especial. Não tem, né? Eu também tenho graça especial, você também tem. No nosso batismo, o que nos acontece? Nós somos lavados plenamente. Mas no caminho que nós vamos percorrendo, diante das nossas escolhas, muitas vezes nós não queremos essa vontade de Deus. Ou podemos dizer, nós não temos a clareza e acabamos percorrendo pelo nosso caminho. Então, a vontade e inteligência de Maria é uma vontade humana verdadeiramente. E a sua inteligência também é inteligência humana plena. Como que isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Quem está fazendo uma pergunta dessa quer que seja esclarecida. Ela queria um esclarecimento. E ele recebe do anjo
o que lhe acontecerá. E diante disso, pasme, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eu acho que vou me remetendo também à reflexão da nossa irmã, quando ela diz: quem ama Jesus parece que tem aquela vontade de se querer. Agora Jesus respeita. Você dá um dedo, ele puxa a mão. Dá a mão, ele puxa o braço. Quando você vê, já está puxando tudo. Aí vai ficar, vai ou não vai? Mas essa atração que a nossa alma sente de querer estar, realmente começa a se tornar um alimento que nos sustenta. E Maria, quando ela ouvir essa realidade, simplesmente diante de Deus, diz: Fiat, seja feito a mim segundo a tua vontade. A Imaculada também é um convite a nós, queridos irmãos e irmãs. Imaculada de Nossa Senhora é querer nos remeter à razão com que Deus nos fez. Imaculada de Nossa Senhora, olhar essa criação, depois Deus diz: tudo é bom. E olhamos em Maria, a gente diz: ela é boa. Como quem diz, mesmo que nós já perdemos um pouco esse brilho de ser bom, sempre é possível retornar. E que caminho bom para retornar, senão é a nossa mãe que nos conduz. Fazei tudo que ele vos disser. Como nós acabamos de beber na primeira palestra da Cana de Galileia. Nossa Senhora então se torna modelo para todos os fiéis. Ela tem uma sentença certa. Ela tem um privilégio singular. E essa verdade vem de entrega profunda de Maria. Depois Maria recebe a sua missão de visitar sua prima Isabel. E o seu fiat faz com que o filho gere-se no seu ventre. Jesus, que agora está no ventre de Maria, é o mesmo Jesus que também quer estar em ti e em mim. O que impede para que ele não esteja? O que impede para que esse sinal não se concretize? Creio eu que as nossas manchas não nos permitem conceber o verbo, conceber o anúncio, conceber a mensagem do anjo, que todas as vezes também nos traz esse anúncio libertador, essa palavra de Deus, que na medida que nós permitimos ser concebidos, vai entrando em eixos das nossas vidas. E quando essa palavra vai encontrando espaço nos eixos da nossa vida, vi um coração tranquila, um coração de paz. Não quer dizer um coração sem cruz. Se alguém dá essa promessa, é de Paraguai. Jesus deixa claro: se quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz, cuida de mim, siga. E ainda não tem como nós queremos conceber Cristo sem a cruz, se a cruz é a sinal da nossa salvação. E nós percebemos que Maria, na medida que ela vai concebendo o seu sim, e isso vai se tornar algo pleno na vida dela. A irmã diz para nós, agora de manhã, que é um caminho contínuo. É um
caminho contínuo. Pois bem, depois nós teremos uma palestra sobre os patrísticas e depois nós voltaremos um pouquinho a mencionar para não queimar essa palestra. Mas a dimensão da Imaculada de Maria se tornou um dogma que foi promulgado no 8 de dezembro de 1854. Mas antes disso, já tinha uma concepção plena sobre a Imaculada de Nossa Senhora, que ela foi preservada, ela recebeu kenosis do seu filho, ela participou na intimidade do seu filho. Aquilo tudo que Cristo encontra numa mulher imaculada o ambiente para que esse semente verbo, que agora há de brotar e se tornar homem, para ir ao encontro dos homens, para os resgatar. E aí nós temos um texto tão belíssima do sábado da Aleluia, do século V. Obra minha, eu não te criei para a morte. Saímos daqui, eu em tu e tu em mim. É o sim de Maria que proporcionou seu filho vir ao nosso meio e vai ao encontro de nós, cada um de nós. Eu não chamando obra minha. Não te criei para a morte. Saímos daqui. Eu digo para mim mesmo, onde é que estou? Que essa palavra, saímos daqui, hoje também está me dizendo, vamos sair daqui. Eu não te criei para estar ali. Eu não te criei para estar lá no lama. Eu te criei, tu caiu, mas também em Maria eu tomei forma de ti para ir ao seu encontro, para te resgatar. Se a gente inclina-se ao ouvido de Nossa Senhora, realmente ela nos leve ao Cristo. E tudo isso que nós falamos de Maria, podemos nos levar e resumir essa nossa primeira parte da reflexão, que Maria encontra um amor recíproco entre o mãe e filho. Por isso que tem uma causa interrupta de aumento da graça para ela. O que quer dizer esse amor interrupta? Que não pararia só na graça de ser preservado de pecado original, ela agora será conduzida nas graças mais acima de graças, porque o seu fiat, o seu sim, sempre é repetido. E na medida que ela repete o seu sim, e queremos aprender com ela, uma nossa irmã nos conduziu a repetir esse sim. Por isso nós tornamos igreja. Ela, como símbolo da igreja, nos mostra a dizermos esse sim. Maria vai concebendo o seu filho. E concebendo o seu filho de uma maneira milagrosa, aí nós não temos nenhuma questão sobre isso. Ninguém teria uma dúvida sobre isso. Porque o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu já te falei que se eu saio no sol, como nos dizia Santo Agostinho, eu vejo a minha sombra sobre os objetos, mas eu não aniquilo o objeto. A sombra tem o efeito, mas não destrói. Assim o Espírito Santo, com a sua graça, diante do sim de Maria, do querer de Maria, permite realizar esse esposal divina na vida dela e concebeu um filho. Ela concebe um filho
e vai precisar ter o filho, né? E obviamente, a igreja nos ensina que Maria, na sua maternidade virginal, a virgindade de Maria, que ela é virgem antes, durante e pós-parto. Isso aqui é coisa absurda, né? Absurdo. Só que absurdo já começou de início. O absurdo já começou quando Deus fez com que ela concebesse, não de fato natural, lhe concedendo uma graça sobrenatural. Quem quiser reclamar, vai reclamar para Deus. Vai reclamar para Ele. Porque não há participação do homem na sua concepção. E essa mesma concepção se mantenha íntegra durante o parto. Assim como diz Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha, o próprio Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e darás à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Que a virgem concebe, não tem problema. Agora concebe continuando virgem. E deu à luz continuando virgem. Muitas vezes ataques suscitaram contra esse dogma de fé. Santo Agostinho, no seu sermão, diz: Maria foi virgem a conceber o seu filho, virgem durante o parto, virgens depois do parto, sempre virgens. Porque desumanidade íntegra, essa arca da aliança será o mesmo que dará à luz sem romper. Lembrem-se que logo que os nossos primeiros pais pecaram, entre o castigo que recebeu as mulheres, de dores darás a luz. Se ela é preservada desse pecado, assim também Deus a preservou dessa dor. Ela terá sua dor de outra maneira. Experiência de Pietà, Nossa Senhora das Dores. Mas precisamos ver que Deus, na sua misericórdia e no seu amor profundo, então, fez com que ela se tornasse, mantesse a sua virgindade. Porque concebeu pelo Espírito Santo, permaneceu-se virgem. E muitas vezes nós encontramos alguns perdidos aí que começam a falar do filho de Maria, porque foi lá, sua mãe e seus irmãos estão aqui à tua espera. Aí dizer, não, Maria teve outros filhos e etc. Eu tive um professor nosso, Padre André Moffat. Ele era rapaz, fica preocupado, ele é canadense, né? Então ele usa dentadura, né? De vez em quando fica meio ruim sair a voz. Olha, rapaz, fica falando, Maria tem filho. O que Deus fez, já fez. O que Deus fez, já fez. Deus já deu esse sinal. E esse sinal, por que é tão
combatido no nosso tempo, porque é um sinal que denuncia o nosso tempo, onde muitas vezes essa busca de santidade ou da virgindade não é preservada. Então, buscamos todos os meios possíveis para encontrar desse dogma, dessa certeza de milagre de Deus. No Concílio de Latrão, 649, vai ser declarado esse dogma se alguém, segundo os Santos Padres, não confessa que própria e verdadeiramente é Mãe de Deus e Santa Sempre Virgem Maria e Imaculada, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo o próprio Verbo e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anatema, né? É claro que nós encontramos aqui, como diz para nós o Catecismo da Igreja Católica 502, que há uma necessidade de olhar de fé, unido ao conjunto da palavra, para descobrir as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Estas razões referem-se tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como à aceitação por Maria desta missão com os homens. O 503 do Catecismo diz: a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Deus não teria uma iniciativa que destruiria a sua escolhida. Então, Deus já a escolheu e diante desse processo de a escolheu, quis mantê-la intacta como sinal dos filhos da adoção e a nova criação. Com ela, então, inaugura-se uma nova criação, plenamente obediente diante de Deus. E depois, o Catecismo 506 diz: Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, não adulterada por dúvida alguma, e sua entrega total à vontade de Deus. A sua fé que a fez chegar a ser mãe do Salvador. Mas bem-aventurada é Maria ao receber o Cristo pela fé, do que a conceber no seu seio a carne de Cristo. Santo Agostinho, que essa concepção seja a dimensão de imaculada e a sua virgindade já é um mérito lhe concedido por Deus, mas porque ela teve também o seu mérito de ter concebido pela fé. Porque alguma vez nós pensamos que Maria está condicionada. Se Maria tivesse condicionada, não haveria mérito. Qualquer coisa que é condicionada não tem mérito. Se você estivesse aqui porque foram ameaçados, ou porque seu marido te ameaçou, se não vier, vamos separar, ou você não vai entrar mais em casa. Alguma vez é necessário, né? Para ver se a coisa anda. Porque tem alguns que estão, se deixar, ficar dormindo no berço esplêndido, cantando o hino do Brasil. Até o momento você tem que apertar, ou seja, um pouco chato, para ver se a coisa sai do lugar. Senão não sai. Se deixar a pessoa ficar na sua vontade, uma hora dessa já está dormindo, já acordou, assistindo televisão, e o mundo vai virando. Mas o que eu queria dizer é que a nós também Deus espere o nosso querer, a nossa vontade
E dentro dessa nossa vontade, correspondendo à sua vontade, mesmo que isso me fizer negar a minha vontade, que eu acho que eis o caminho mais difícil, queridos irmãos e irmãs. Quando a minha vontade está em conformidade com a vontade de Deus, é mil maravilhas. É mil maravilhas. Quando a minha vontade não bate com a vontade de Deus, e eu estou consciente, como que eu me comporto? A gente começa a dar xirique. A gente começa a berrar. Começa a questionar. Começa a murmurar. Começa a cantar aquele salmo: Senhor, até quando clamarei e não me escutarás? E muitas vezes nós somos convidados a aprender a deixar a nossa vontade morrer. Se o grão de trigo não cair no chão e não morre, continua o grão de trigo. Mas quando ele morre, ele brota e cresce. E é justamente esses momentos que é muito mais difícil abraçar, acolher e dizer: em tudo isso eu sei que Deus me ama. Mesmo que não está saboroso, mesmo que o caminho tenha sido árduo, mas eu sei que Ele me ama. E quando nós reconhecemos isso, nós começamos a perceber que há um eixo diferente ao qual Deus quer nos conduzir. E desse eixo, meu amado irmão e irmã, sua experiência de vida que vai te levar, não sou eu. Porque tudo que eu posso falar, ou que a irmã pode falar, tem momento que a sua experiência é único. Eu falei para o padre Leonel, a morte da minha mãe me colocou em briga com Deus. Eu, depois de 14 anos de padre, eu me vi querer brigar com Deus, como se Deus falhou comigo. Porque já pensei tudo, minha mãe depois vai ficar aqui no Brasil, eu saio da paróquia, eu vou lá na casa dela e eu descanso. De uma hora para outra, faz um giro de 360 graus. Você fica olhando. Cadê a sua promessa? E ainda morreu, se internou no Dia das Mães. E eu na paróquia fazendo a festa das mães e meu coração lá no hospital, agarrando. Aí no dia seguinte era a morte e corpo presente do Padre Amauri, que era meu vigário, irmão de Dom João Braz David. E telefone toca, vai para o hospital. Chega lá, corre, vai para o UTI, onde vai achar o UTI, tá. Falei, mas não me prometeu que eu estaria trabalhando na sua vinha e cuidará das coisas que são minhas, que são suas. Que cuidado é esse? Até o momento que eu bati na cabeça, burro, acorda. Quem é você para questionar Deus? Porque o sofrimento é muito maior. Mesmo tendo feito tudo o que nós devemos fazer, sou servo inútil. Aí caiu a minha ficha. Aí eu voltei igual um cachorro, vira-lata. Senhor, desculpa, me perdoe por ter te questionado. Queridos, a virgindade de Nossa Senhora, então também se traz para nós a graça corporal de Deus na nossa vida. A graça da sua Imaculada, nos remetendo desse amor de Deus, que por amor tem nos criado a sua imagem. Nós temos uma oração de súplica diante dos santos anjos. Em uma das orações do nosso companheiro anjo da guarda, nós rezamos que o Senhor restaura em nossa imagem
que Ele tem colocado em nós desde criação, que através dos nossos pecados nós desfiguramos. Então, olhando para a Imaculada Nossa Senhora, nós encontramos uma restauração dessa obra da criação de Deus. E na sua virgindade nós encontramos Deus que quer conservar em nós, no nosso corpo, a sua imagem. Vamos tentar fechar os nossos olhos, encerrando a nossa reflexão, para nos abracemos, querido irmão, querida irmã, nossa vocação. E Nossa Senhora é essa mãe que nos cuida, que nós reconhecemos o amor de Deus por nós, o carinho de Deus por nós, que nós nos permitimos que ela nos tocasse com o seu jeito, que nós possamos declarar que nunca esqueço de Maria, esse jeito sereno de ser. E quando você está cantando, permite com que seja realmente um encontro com a mãe, um encontro com a Nossa Senhora. O que está dentro do seu coração que está borbulhando, o que está dentro de ti que já gerou essa mancha, deixa ela te aproximar, deixa ela te sussurrar. Se precisa for, deixa ela te cobrar com seu manto protetora, para que nós aprendamos também a dizer o nosso sim, o sim à nossa vocação, ao nosso chamado, que muitas vezes neles nós encontramos dificuldades, cruzes, mas sem dúvida nunca nos faltará a graça de Deus e o cuidado dessa mãe, que quer nos levar para que nós possamos nos tornar cada vez mais filhos amados, filha das amadas do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Maria, contigo aprendi a viver, e hoje eu respondo meu sim, sem medo de amor. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita de Cristo Jesus. Beijo bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz, rainha da paz, mãe da igreja, amor e beleza do Deus Salvador. Humilde, serena Maria, contigo aprendi a viver, e hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e servir. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar
sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita.